A Bíblia, no seu início, nós temos ali a palavra dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É interessante que a criação, ela nos chama a uma reflexão, porque a gente parte de um princípio que tudo teve um início. Teve uma causa que não foi causada, tudo foi criado. Porque se tem uma causa que produziu um efeito, se formos retroagindo, vamos chegar a um momento em que vai ter uma causa não causada. E aí nós podemos partir do princípio que houve um início de todas as coisas. A nossa razão exige essa explicação para ela acomodar, acolher e ter um alento importante para a sobrevivência da própria inteligência do homem. Então a doutrina da criação ela é colocada nas escrituras como uma solução filosófica, ela não é colocada como uma solução filosófica de um problema em que o homem que incomoda o homem, mas na verdade ela traz a palavra sobre a criação, ela traz para nós uma condição de um significado ético e religioso, como uma revelação de Deus e da relação do homem com esse Deus que ele crê. Porque partindo de um princípio que não foi o homem que criou os céus e a terra, se foi por uma evolução, quando foi a primeira partícula então que surgiu para dar origem a tudo? Nota que a nossa razão ela não suporta essa hipótese da evolução. O homem pode até alienar-se de Deus um pouco por causa da concepção moral, porque nós temos uma crise entre a moral que ela filtra a nossa razão e nossas inclinações, nossos desejos, que são os nossos apetites, que trazem satisfações para a nossa vida, porém nós somos inclinados a um egocentrismo, a um mal em olhar apenas para nós, pela nossa satisfação. Agora, quando vamos pensar na criação, a gente precisa estar adentrando dentro de uma realidade que incomoda. A igreja cristã, desde o começo, ensinava a doutrina da criação a partir de um princípio, um termo chamado ex nihilo, que é do nada Deus criou todas as coisas. E foi aceita com singularidade e até uma certa unanimidade por alguns personagens históricos, como Justino Marte, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes. Temos também Teófilo, que foi o primeiro pai da igreja, que salientou o fato de que os dias da criação existiu de forma literal, é o que eu não consigo ver, uma limitação de tempo, apesar que foi Deus que criou todas as coisas, então o tempo foi obra das mãos dele também, do poder dele. Então, nós temos a opinião de Irineu e Tertuliano que essas coisas, elas provavelmente teve esse tempo organizado. Nós temos Clemente e Orígenes, que achavam que a criação tinha sido realizada num momento único, indivisível. Eu posso até crer nessa realidade, dado o poder de Deus. Deus não precisa fragmentar nada, mas o problema nosso é que a gente não consegue, a gente conceitua onipotência, onisciência, onipresença e não conseguimos mensurar, alcançar essa realidade da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus, porque vai produzindo paradoxos, contradições absurdas na nossa compreensão, porque nós temos uma linha lógica de ver as coisas. Imagine que nós temos uma forma racional, científica, comprobatória, e por outro lado nós temos um Deus que consegue ferir todos os princípios das leis estabelecidas, porque ele não está retido às próprias leis que ele estabeleceu. E nós sim estamos com o nosso corpo, com o nosso tempo, com a nossa percepção. Nós somos contaminados por uma limitação, por uma finitude. Então nós temos dificuldade. Agora existem recursos literários que trazem algum
alguns quadros explicativos e compreensivos e nos trazem alguns valores lógicos de conexões em que o termo é que afaga o nosso ego, que nos leva a achar que entendemos e que nós compreendemos. Isso, para mim, é só a dimensão da fé mesmo. Porque você vai lá na Bíblia, lá em Hebreus, você vai encontrar a Bíblia dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, e que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. E vemos também no próprio início do capítulo 11 de Hebreus, quando diz que a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. E pela fé entendendo que o mundo foi criado não daquilo que é aparente. Nós temos alguns elementos dentro da cultura grega que foi desenvolvido como o arquê, o princípio talvez, mas que também não dá base para uma compreensão perfeita. Então a pergunta sobre o que fazia Deus nas muitas eras antes da criação baseia-se num falso conceito que temos, uma falsa compreensão que temos do conceito de eternidade. Uma eternidade vazia? Será? Quem criou Deus? É impressionante. Agostinho sugeriu uma conceituação um tanto diferente. Ele defendia vigorosamente a doutrina do creation ex nihilo e distinguia dois momentos da criação: a produção da matéria, dos espíritos do nada, e a organização do universo material. É muito importante a gente entender que nós temos conceitos que eles... nós não temos conhecimento dele em si, desses conceitos. Nada, tudo, coisa. E dentro de uma cultura desenvolvemos até conceitos que acabam dizendo muita coisa e não diz nada. Trem, para o mineiro, é um trem. Você pode usar a palavra fazendo referência a muitas coisas, inferência, e não está dizendo nada. Ao que parece, os dias da criação eram considerados como dias comuns, apesar de Anselmo opinar que talvez fosse necessário concebê-lo como diferente dos nossos dias atuais. É outra possibilidade também, porque nós temos um tempo, hoje, contextualizado, uma compreensão nossa. Pode ser que havia uma forma diferente antes das narrativas bíblicas, antes de Deus inspirar a Escritura. Nós tivemos tempos que nós não acessamos. A gente imagina tudo instantaneamente. Deus criou Adão e foi acontecendo a queda e assim foi. A gente não consegue conceber a relação de Deus atemporal, sempre reduzindo a uma temporalidade. Esse é o problema para nós compreendermos. No século XVIII, sob a influência dominadora do panteísmo e do materialismo, a ciência investiu contra a doutrina da criação esposada pela Igreja. Substituiu a ideia da absoluta originação por um fiat divino, pela evolução, pelo um desenvolvimento. Ou seja, é como se houvesse um fio, uma força, ou algo que trouxesse um desenvolvimento. O que é possível também, Deus pode ter criado, vamos pensar nas famílias, nas espécies. Nós temos aí caninos, felinos, nós temos várias espécies, várias famílias, e quando você vê desde uma lagartixa até um tiu, um crocodilo, um dragão de Komodo, tudo isso traz para nós uma aproximação, uma ideia. Mas nós temos, por outro lado, prova bíblica, aí é pela fé. A extensa narrativa da criação nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, ela é pormenorizada por fazer parte da inspiração. Foi Deus que dotou o homem, o capacitou a escrever o que o homem precisava saber, basicamente para crer, e não para provar. Muitas referências na Bíblia são consideradas como a presença da criação e como um fato da história. Nós temos passagens que salientam a onipotência de Deus na obra da criação, conforme lá Isaías 40, 26, 28, Amós 4, 13. Nós temos passagens que indicam a exaltação de Deus acima da natureza, mostrando que Deus grandioso e infinito, que com as suas mãos e poder fez todas as coisas, Salmo 92, 102, 26, 27, Atos 17, 24.
Nós temos que passagem que refere à sabedoria desse Deus para criar perfeitamente todas as coisas. Deus não foi frustrado em nada do que ele realizou, o que ele fez, nem na queda do homem. Em tudo podemos ver a soberania e o propósito de Deus na criação, conforme Isaías 43, 7. Nós temos Romanos 1, 25. Nós temos passagem que fala da criação como uma obra fundamental de Deus e necessária dentro dos seus propósitos eternos. Nós temos 1 Coríntios 11, 9, Colossenses 1, 16, a plenitude. E temos ainda uma bela declaração de Neemias 9, 6, quando ele diz assim: só tu és Senhor, só tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. É interessante que a ideia da criação, de uma origem, Gênesis, nós temos Apocalipse, o fim, a revelação final, está presente na concepção humana de vida. Tem o início e o fim. A preservação da vida, a eternidade do homem, dessa vida que veio de Deus, que ele é perfeito, ele não faz nada que corrói, só que ele, no seu poder e na sua necessidade de revelar o seu amor ao homem que ele criou, ele então faz um plano através de Jesus para resgatar esse homem, conferindo a sua própria justiça um princípio. Eu criei o homem caiu. Eu agora o compro por um princípio de justiça para que eles vejam que eu sou fiel naquilo que faço. Agora basta o homem, porque o homem foi colocado livremente para fazer suas escolhas. Então ele escolhe ir para o céu ou para o inferno. Então pensar a criação é pensar na eternidade. Não uma eternidade na concepção nossa limitada, mas num poder de sobrevivência em que tudo se preserva, dado o poder e a graciosidade de Deus. Então que Deus nos abençoe. Depois nós vamos continuar nessa ideia, mas em outros vídeos eu sempre produzo de forma bem aleatória, no momento do insight, eu ouso falar de algumas coisas que nem tudo eu entendo, mas eu penso.